Eu vou pedir para os irmãos, assim que eu cumprimentar vocês, né? Que a gente está ficando mal educado até. A paz do Senhor Jesus. Puxa vida, estamos esquecendo, né? Muito bem, eu vou pedir para vocês abrirem no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8. Da última vez que eu estive aqui pregando, eu falei sobre a tempestade, né? Aquela que Jesus acalma. E as tempestades, elas são inesperadas, elas vêm no momento em que, de repente, ela acontece. Uma mudança de vento, uma mudança do clima, e aí vem aquela tormenta. Semelhante, né, ao que está acontecendo lá que aconteceu no Rio Grande do Sul. De repente, embora aquela foi antecipada pela meteorologia, mas no caso aqui do Mar da Galileia, foi inesperada. E Jesus dormia tranquilamente no barco. Vocês acham que Jesus não sabia da tempestade? Tranquilamente que sabia. Porém, ele dormia, porque ele tem poder sobre a natureza e poder sobre tudo que no mundo há. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra do seu poder. E hoje nós vamos continuar lendo do verso 26 até o 39. Eu farei a primeira leitura, eu quero que os irmãos acompanhem a leitura aí, eu vou ler toda essa parte e em seguida passarei então a falar sobre este capítulo. E navegavam para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a Galileia, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Grifem, não habitava em casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, grifem essa parte, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Grife esta frase. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali, no monte, uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, dizendo o que acontecera, fugiram e foram. Vou ler novamente o 34. E aqueles que os guardavam, no caso os porcos, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Grifem essa parte. E o homem de quem haviam saído os demônios estava vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes como também fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirasse deles. Grifem. E toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirasse deles,
porque estavam possuídos de grande temor, e entrando no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Este episódio é o primeiro que Lucas descreve, fazendo a narrativa do que Jesus fizera. Este incidente. O que havia acontecido antes, vamos lembrar? Jesus tinha dito aos discípulos: entremos no barco e passemos para outra banda. No meio do caminho, uma tempestade, ok? No fim, Jesus apaziguou a tempestade, mandou o vento se calar, perguntou para os discípulos: cadê a fé de vocês? Onde está, né? E a gente é assim mesmo, igual aos discípulos. Nós não somos melhores do que eles, nós somos iguaizinhos aos discípulos. A nossa fé, muitas vezes nós procuramos de onde ela está. Ela está lá escondidinha e nós precisamos acioná-la e o Senhor ter misericórdia de nós. Porém, eles chegaram num lugar. Qual era o lugar que eles chegaram? Chegaram a um lugar chamado Gadara, uma das cidades de Decápolis. São 10 cidades e uma delas é Gadara. E chegando lá, o que se vê nessa cidade? Muitas cavernas, está dentro de um cemitério, logo pessoas mortas, porém também corpos expostos, em decomposição, muitos deles. Muitos, aquela sociedade já havia desistido daquele homem, daquele endemoniado. E aquela viagem, ela foi proposital. Os irmãos acham que aquela viagem foi proposital? Sim, aquela viagem foi proposital, porque Jesus foi lá para libertar aquele homem. Não foi à toa que Jesus foi a Gadara, ele foi lá justamente para mostrar para os discípulos que Jesus não tem poder só sobre a natureza, sobre aquela natureza que ele criou, mas também sobre os demônios. Isso tudo estava naquele script. Ali era uma terra gentílica, né? Eles estavam ali, era um lugar que não era do povo judeu. O que Satanás fez com este homem quando possuiu ele? Ele roubou dele tudo. Roubou dele a família, roubou dele o lugar onde ele morava, habitava, o seu senso de pudor, de vergonha, de decência. Tudo isso foi roubado. O diabo roubou tudo dele. E havia dentro dele uma legião de demônios. Alguém sabe dizer para mim o que é uma legião? Muitos. Seria mais ou menos quantos? Se nós olharmos para esta época, quando aconteceu, quem dominava? Roma. Uma legião romana, 6.000 soldados. Esta legião, elas possuíam gente da seguinte forma: flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários, aqueles que lutavam com espada. Era composta de uma infantaria e de uma cavalaria. Por onde esta legião passava, pastor? Havia era mais ou menos assim: quando a locusta vinha e limpava a colheita, ficava aquela coisa arrasada. Quando vem um tsunami e arrasa tudo, era isso que acontecia quando aquela legião de soldados romanos. Então eu estou explicando o que é uma legião. Primeiro de soldados, depois vamos ver uma legião de demônios, ok? Então essa legião passava e fazia um arraso, acabava com tudo, e dominava os povos, colocavam as pessoas como escravos. Prestem atenção, a legião romana acabava com o povo inimigo, e o que sobrava fazia deles escravos, prendiam eles, tinham eles na sua posse. A Roma possuía aquelas pessoas, e assim foi. Então aqui começa a primeira coisa: o que Satanás faz com as pessoas? Tem gente que serve a Satanás.
E então nós vamos ver o que Satanás faz pelas pessoas. Ele não faz. Na verdade, ele faz contra elas. A favor nada, mas contra tudo. Ele faz tudo contrário para a pessoa que ele a possui, né? Então, vamos ver alguns exemplos. Ele domina as pessoas através da possessão. Não é historinha, não é conto, não é um mito. Isso é uma verdade. Não é só epilepsia, não é só esquizofrenia ou qualquer coisa que seja parecida. É possessão maligna, são espíritos que entram na pessoa e dominam ela, fazendo com que elas percam a razão. Um exemplo, lembram de Nabucodonosor? De repente, é uma situação um pouco diferente, mas de repente ele perdeu o juízo, ele perdeu a razão. É nesse sentido que eu estou te falando, que eu estou falando para os irmãos. Naquele momento, quando possuído, esse homem gadareno, ele não tinha domínio sobre as coisas. Ele não conseguia dominar, logo ele era induzido a fazer todas aquelas coisas. Ele tinha dentro de si muitos demônios. Assim como era aquela legião romana que passava e arrasava, ele estava possuído de muitos demônios, uma legião. Logo, ele despedaçava cadeias, logo ele quebrava as correntes, ele quebrava tudo. Ninguém podia suplantar a força dele, porque dentro dele havia muitos demônios, então uma força descomunal. Ele manifestava então essa força sobre-humana. Ele revelou que havia um conhecimento sobrenatural. O gadareno, possuído de demônios, mostrou um conhecimento sobrenatural. Qual? Foi quando ele falou: que temos nós contigo, Jesus? Por que vieste nos atormentar, filho do Deus? Porque o que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Ele crê, ele até ora, né? Porque depois ele fez um pedido para Jesus, para que eles não fossem expulsos nem da cidade e nem muito menos mandasse para o abismo. Então, Jesus até conversa com ele, qual é o nome dele? Ele fala, Legião, né? Pois bem, mostrou essa sabedoria sobrenatural, porque ele sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Agora aqui, tem uma coisa que acontece também quando Satanás domina a pessoa, os espíritos imundos dominam as pessoas. O primeiro, eu já falei aqui, vou repetir, né? Ele domina a pessoa através da possessão. Em segundo lugar, ele arrasta as pessoas para a impureza. Para o judeu, aquela terra, elas eram impuras. Até por causa dos animais que eles criavam e até mesmo pelos costumes, e além de tudo, era um cemitério, onde tinha mortos, até corpos expostos. Para o judeu aquilo era impuro. E a outra coisa também ele estava possuído. Isso eram três coisas que estavam perturbando a vida daquele homem e era considerado como imundície. Então Satanás pega uma pessoa e leva ela para a imundície. Nos nossos dias, vocês conhecem algum lugar parecido com isso? Eu vou falar um. Cracolândia. Vocês já viram como é o lugar? De vez em quando, raramente, não muitas vezes, eu passo por ali, eu sei o que eu vejo. Aliás, as ruas do centro estão um lugarzinho difícil de andar. Santa Efigênia, aquelas redondezas ali. A Rua do Glicério, perto de onde eu trabalho, eu passo por ali, está um lugarzinho difícil. Porque as pessoas que são usuários de droga, inclusive são drogas perigosíssimas, que uma certa vez, irmãos, eu assisti um vídeo de uma pessoa que estava usando uma droga chamada K9. Ele estava no meio da rua, deitado sobre o lixo, e aquele corpo se dobrava de um jeito como papel, um negócio absurdo.
Uma pessoa no normal não faz aquilo, não tem como. Se dobrar daquele jeito, quebra. Quebra os ossos, quebra a coluna, quebra alguma... Não tem como. Isso não é só o efeito da droga. Isso é dominação. Isso é uma coisa espiritual que leva a pessoa para aquela degradação. Uma pessoa nessa condição, ela fica marginalizada. A sociedade coloca ele de lado. E foi o que aconteceu com o gadareno. A família já não podia suportá-lo. A sociedade não podia suportá-lo. A solução que eles arrumaram foi colocar numa cadeia, mas a cadeia não podia prendê-lo. E assim, quando nós temos alguém na sociedade que a gente não consegue dominar, ele tem que ser corrigido. Prisão, cadeia ou alguma outra pena. Então são essas coisas que Satanás faz com a pessoa. A dependência de alguma droga, a dependência de outras coisas faz com que ela perca a razão, que ela perca a decência, de andar de maneira agradável, que as pessoas nem sofram, nem tenham medo. Hoje a gente anda na rua e fica com medo das pessoas, porque olha para ela, vê um negócio estranho. Quem via o gadareno via uma coisa semelhante, via algo sobrenatural, esquisito, e queriam fugir. Por quê? Eu também fugiria. A não ser com a graça e o poder de Deus, expulsando demônios, para que aquela pessoa fosse liberta. Outra coisa, em terceiro lugar, ele empurra as pessoas para uma vida sem pudor. Como é que Jesus encontrou com esse homem? Ele saiu dos túmulos e foi encontrar-se com Jesus. Ele estava nu, perdeu a vergonha, perdeu a decência. E assim, e a nossa sociedade também faz isso, né? Ela também, de uma certa forma, por causa da nossa cultura, a nossa cultura faz com que as pessoas, sob influência maligna, se esforça para deixar as pessoas nuas. Eu estou falando alguma bobagem? A gente tem visto na mídia aí que esse esforço tão grande de tornar que as pessoas fiquem nuas, né? Possam mostrar e ninguém pode falar nada, né? Ninguém pode falar nada. Muito bem. O que a sociedade, pastor, pode fazer pelas pessoas? Em primeiro lugar, a sociedade faz isso com uma pessoa que está nesse estado. Tira do convívio social. Manda para uma prisão. Tira de circulação. Tira da família. Uma pessoa nessas condições, ela é interditada, ela é tirada da família, é colocada à parte. Ela fica marginalizada. E é isso que Satanás faz com as pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus e que andam desta maneira. Essas pessoas ficam marginalizadas, elas são colocadas de lado. Outra coisa que a sociedade faz, a sociedade acorrenta, prende, né? E o sistema carcerário é uma coisa necessária, não é uma solução para o problema. Nós vemos aqui que há uma incidência de quem já foi preso de 70% voltarem novamente para a prisão. Elas não resolvem os problemas das pessoas fazendo com que elas melhorem, mas elas se tornam mais violentas. A prisão torna as pessoas mais e mais violentas. Ainda hoje é mais fácil e cômodo lançar na caverna da morte, ou no presídio, ou no desprezo, aquelas pessoas que estão presas pelas garras do pecado e do diabo. Em terceiro lugar, a sociedade valoriza mais os porcos do que aquele homem. Por que a gente vê isso? Nós lemos aqui que aqueles demônios saíram, entraram na manada de porcos e elas se precipitaram no lago ou no mar, porque nós estamos falando da Galileia, e ali a gente sabe que é um lago, mas é chamado de Mar da Galileia. É chamado de Mar da Galileia. Porque vem esses ventos e aquilo se torna umas ondas e fica bastante difícil dominar o barco, né? Foi o que aconteceu nessa viagem quando eles foram para lá. Então, irmãos, Satanás faz isso. Ele não faz nada para as pessoas.
agora eu estava falando da sociedade. A sociedade dá mais valor aos porcos do que dá valor ao ser humano. Ele foi encontrado por aquelas pessoas que estavam na cidade, quando chegaram lá, viram que ele estava vestido, calmo, sereno, sentado aos pés de Jesus. Antes, essa pessoa vivia correndo. Ela vivia correndo pela cidade, vivia atormentando todo mundo, fazendo o terror, de noite e de dia, tocando terror naquele lugar. Tocando terror. É legal, né? Muito bem. E por fim, irmãos, o que Jesus pode fazer pelas pessoas? Irmã Margarida, o que Jesus pode fazer? Tudo. A coisa mais gloriosa que Jesus faz pela vida de qualquer pessoa chama-se salvação. Nenhum outro pode dar salvação, só Jesus. A Bíblia fala que não existe outro mediador entre Deus e os homens. Mediador é quem está no meio. A Bíblia não fala de outro, a Bíblia fala de Jesus. É Jesus quem está no meio, porque Ele mesmo diz: qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, Jesus, junto com os discípulos, vocês vão pedir em meu nome. O que significa pedir em meu nome? É como se o próprio Jesus, o Filho de Deus, estivesse pedindo para Deus. Nós falamos em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, concede essa bênção. Então, nós estamos fazendo o caminho certo, pedir em nome de Jesus. O que Jesus pode fazer? Tudo, inclusive isto. Jesus libertou esse homem da escravidão dos demônios. Nós vamos ver no verso 29 a 34, o que Jesus fez? Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Todas as obras para desfazer, e os demônios estão debaixo desta autoridade. O diabo vem, o ladrão não vem senão. O ladrão não vem fazer outra coisa. A Bíblia então diz dessa maneira: o ladrão não vem se não for para isso, roubar, matar e destruir. E nós associamos essa figura do ladrão ao diabo. O diabo, ele não vem para fazer qualquer coisa boa, mas sim para matar, roubar e destruir. Era o que ele estava fazendo com o gadareno, né? E nós vamos ver em 1 João, primeira epístola de João 3,8, que ele veio desfazer as obras do diabo. Então, mediante a sua autoridade, mediante a autoridade da palavra de Jesus, então os demônios são expulsos. Essa legião de demônios, ela bate em retirada. Eles tremem, porque chegou o atormentador dos demônios. Que coisa! Jesus, o atormentador dos demônios. Por quê? A santidade de Jesus, o poder de Deus nele, né? Porque aqui ele estava como homem, mas também Deus. E o Satanás não resiste, os espíritos imundos não resistem. Então, aonde Jesus chega, o diabo tem que dar linha, tem que fugir, tem que correr. Em segundo lugar, Jesus devolveu a este homem a dignidade, né? Nessa libertação, Jesus deu a ele de novo a dignidade da vida. Ele já estava vestido, sentado, calmo, sereno, aos pés de Jesus. 3 fatos aqui chamam a atenção. Esse homem estava sentado aos pés de Jesus. Isso chama muita atenção, né? Aquele homem vivia perturbando, né? Porém, a partir daquele momento, quando do encontro com Jesus, já havia mudado aquela situação. Alguns teólogos, alguns estudiosos entendem que aquela tempestade que os discípulos atravessaram e Jesus dormia no barco, foi provocada por Satanás. Muitos entendem assim, né? Não vou generalizar, mas muitos entendem assim. E Jesus estava tranquilo, dormia no barco, porque ele sabia o porquê que ele estava indo naquela direção. Nós podemos atravessar tempestades fazendo a vontade de Deus, na direção de Deus, na vontade de Deus. Podemos passar por tempestades.
Podemos passar por tempestades não fazendo a vontade de Deus, no caso de Jonas, que nós vimos também na última pregação que fiz aqui. Mas agora, Jesus libertou este homem, ele estava no seu juízo, e ele está liberto. E uma das coisas que Jesus fez foi devolver a dignidade a este homem. Ele estava vestido. Antes ele andava nu, mas agora ele está vestido. Este homem estava em seu perfeito juízo. Quando possuído, ele não tinha o domínio dos seus pensamentos, ele não conseguia coordenar, ele era induzido. Toda pessoa possuída de demônios, uma coisa é opressão e outra coisa é possessão. Quando uma pessoa está possuída por demônios, ela não tem domínio dos seus pensamentos, ela não tem domínio sobre as suas ações. Então, Jesus continua transformando pessoas como este gadareno, estes monstros que Satanás oprime, em pessoas que tornam útil novamente para a sociedade e se tornam vasos de honra para Deus. Jesus dá a este homem uma missão. Qual é a missão? Porque o que ele queria fazer? Ele queria acompanhar Jesus. Jesus, não, você vai fazer outra coisa e eu vou dizer para você qual é. Aí Jesus fala, né? O testemunho da libertação, o testemunho do que Deus fez por nós, começa onde, irmãos? Aonde? Dentro da nossa própria casa. Quando Jesus salva alguém, o primeiro testemunho é dentro da sua própria família, para depois, né, ele continuar na missão e continuar revelando o amor do que Deus fez na vida dele e este amor pelos outros. Neste episódio de Lucas 8, 26 a 39, registram 3 pedidos. Vocês podem me dizer quais são os 3 pedidos? Qual foi o primeiro? Jesus atendeu o pedido dos demônios, não foi? Qual foi o pedido? Manada de porcos. Jesus permitiu? Permitiu. E depois que foi lá para a manada de porcos, foi para o precipício e morreram. Quero ler aqui. Por que Jesus atendeu os demônios? Por 5 razões. Para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. Era uma legião. Quando saiu de lá, aqueles mais ou menos 6.000 demônios entraram em 2.000 porcos. Todos morreram afogados no mar ou no lago. Então, Jesus permitiu isso, atendeu ao pedido para mostrar que aquele poder era destruidor mesmo. Assim como uma legião romana de soldados, assim era aquela legião de demônios possuindo aquele homem. A segunda coisa, a segunda razão, para revelar àquele homem que o poder que o oprimia tinha sido vencido. Jesus repreendeu o demônio, ele saiu, aquela pessoa foi liberta, logo o demônio foi vencido. Logo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A terceira razão, para mostrar à população de Gadara que para Satanás um porco tem o mesmo valor que um homem, uma vida, que um ser, o ser humano. Imagine, irmãos, a vida de um porco igual à vida de um ser humano. Hoje em dia, as pessoas dão mais valor ao pet do que propriamente a pessoa. Eu ouvia dizer há 40 anos atrás, o pastor da igreja de onde eu era, ele falava esse testemunho. Eu vou contar rapidamente. Um casal não tinha filhos, mas tinha um gatinho. E a mulher disse assim, ó, não está certo esse gatinho comer aqui na vasilha. Houve uma discussão, uma briga, o que aconteceu? Aquele homem ficou com o gatinho, mandou a mulher embora. Acabou o casamento por causa do gatinho. Hoje em dia as pessoas dão mais valor aos animais do que propriamente ao ser humano, do que ao esposa, e assim sucessivamente. Nós precisamos valorizar
as pessoas, porque é o que Jesus nos ensina, para revelar a escala de valores dos gadarenos. Primeiro, mostrar para os gadarenos qual é o valor que Satanás dá para uma pessoa, igual um porco. Saiu de um ser humano e foram parar nos porcos. Mostrar para os gadarenos que a escala de valores deles estava errada. Expulsaram Jesus por causa dos porcos. Às vezes as pessoas não querem Jesus porque vão perder alguma coisa, ou porque perderam alguma coisa. Mas tudo aquilo que Satanás dá para a pessoa, com certeza o próprio Satanás vai tirar quando essa pessoa é salva. Vocês podem olhar aí, eu conheço muitos jogadores que fizeram fortuna, sei lá o que aconteceu, hoje em dia muitos deles estão pobres. E outros tantos que fizeram outras profissões, outras carreiras, ficaram muito ricos, portanto hoje estão pobres, estão em situação muito difícil. E assim sucessivamente, muitos exemplos. Para mostrar por que Jesus permitiu atender o pedido daqueles demônios. Para mostrar que os demônios estão debaixo da sua autoridade. Então Jesus tem autoridade, Deus tem autoridade, nós temos autoridades em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelo poder da sua palavra, que nós temos autoridade para repreender o inimigo, e eles precisam, e eles devem e vão sair em nome de Jesus. Jesus atendeu o pedido dos gadarenos. O segundo pedido. Então, eu falei do primeiro, atendeu o pedido dos demônios, agora o segundo pedido, dos gadarenos. Qual foi o pedido dos gadarenos? Jesus, você não pode ficar aqui. Não dá. A gente entendeu que nós não podemos ter você aqui conosco. Mas, né? O último pedido, o que Jesus fez com o último pedido? Indeferiu, não atendeu, não aceitou o pedido. Qual foi o pedido? O gadareno liberto falou assim: ô Jesus, deixa eu seguir você, deixa eu ir junto com você. Falou assim, Você primeiro vai testificar à sua família o que Deus fez pela sua vida, né? Então, o primeiro lugar que a gente deve ser missionário é dentro da nossa própria casa, né? E tem mais uma coisa, Jesus sabe exatamente onde eu e você precisamos estar. Então, a gente às vezes quer questionar, Senhor, manda, faz, tal. Mas Deus sabe, Jesus sabe exatamente o lugar aonde você deve estar. Para evangelizar, para testificar, para anunciar as boas novas do Evangelho. Eu cheguei ao fim, acho que não tomei muito tempo, passei um pouquinho, né? Mas graças a Deus, e eu quero orar com vocês. Vou orar. Pai Santo e Justo, em nome de Jesus, ó Deus, suplico a Deus a tua bênção sobre a igreja. Papai, muitas das vezes nós olhamos para uma ou outra pessoa, ou às vezes até muitas pessoas, e nós a descredenciamos, nós a desvalorizamos, nós colocamos à margem. Nós olhamos para aquela pessoa e dizemos: não há mais solução, não há mais saída, não tem mais jeito, já está num estado que não é possível se salvar, não é possível se regenerar. Mas para ti, Senhor, nada é impossível. O Senhor pode restaurar vidas, o Senhor pode tirar do sepulcro, o Senhor pode tirar, ó Deus, da sarjeta, o Senhor pode tirar do monturo e fazer assentar entre os príncipes, o Senhor pode dar uma vida nova, uma nova saúde, um novo corpo, uma nova vida, uma nova razão para viver. O Senhor pode fazer tudo isso, e nós confiamos em Ti, Jesus. Acrescenta-nos a fé, para que quando nós precisarmos acioná-la, ó Deus, ela produza o efeito
para o que ela foi nos dada. Ó Deus, aquilo seja maravilhoso, Senhor, diante da igreja, diante dos nossos olhos, para a tua glória, o teu nome seja engrandecido. Nós, Senhor, somos pó, nós não somos nada, nós não merecemos nada, Deus, mas queremos glorificar o teu nome. Usa-nos, ó Deus, com o teu poder, para que vidas sejam libertas do poder das garras do pecado, do poder das garras do diabo, da opressão, da destruição. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no teu nome, no teu poder, na tua palavra, e alcançarmos estas bênçãos na igreja, na família, na sociedade. Senhor, nós vemos os dias maus. Ó Senhor, tem misericórdia do estado de São Paulo, tem misericórdia do Rio de Janeiro, de Minas, do Rio Grande do Sul, ó Deus, de todos os estados brasileiros, e não só aqui, ó Senhor, em toda a América Latina, toda a América Central, a América do Norte, a Europa, a Ásia, a África, ó Deus, a Oceania, em todos os lugares, Senhor, vidas precisam ser libertas. O missionário Vinícius, ó Deus, está lá, ó Deus, pregando o evangelho em um lugar inóspito, ruim, ó Deus, onde a perseguição e a morte, ela é pertinente, está eminente, está ali à porta. Ó Senhor, tem misericórdia, ó Deus, das missões, de portas abertas, Senhor, e outras tantas, Senhor, que tem anunciado o evangelho e sustentado pregadores, pastores, ó Deus, em todo o canto do mundo. Senhor, que o teu nome seja glorificado, que nenhum poder das trevas, Senhor, venha parar o exército de Deus, venha parar a igreja, a noiva de Cristo, mas ela possa estar pronta, ataviada, enfeitada, com as vestes brancas, ó Deus, sem nenhuma ruga, para encontrar com esse noivo glorioso, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pai, que nós possamos estar prontos para este grande dia, ó Deus, e assim, maravilhados, cantarmos um novo hino, um novo cântico, para a glória do teu santo nome. Glórias a ti, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agradecido, opera em nós, Senhor, o teu poder. Amém, glória a Deus. Pastor Celso.